Bom dia, boa tarde e boa noite. Estamos começando o podcast Viajando na Geografia, pensado, escrito e produzido pelos professores Guilherme Crisel e Pedro de Moura. Esse podcast foi criado para proporcionar um ambiente reflexivo para alunos, professores e todos aqueles que tiverem interesse pelo tema. Tudo bem, gente? Então a gente está voltando com mais um episódio do nosso podcast, o 7º, né? E continuando as discussões do último episódio, né? Que a gente até comentou que ia estar aprofundando algumas questões, como desemprego, auxílio emergencial, trazer alguns conceitos aí novos, recapitulando alguns que já foram falados. Né? Então, quando a gente pensa nesse título, assim, já dá uma ideia do que a gente vai falar um pouco, né? A gente pode pensar no primeiro momento na questão de uma crise sanitária que a gente está vivendo, né? E é muito interessante a gente pensar nisso. Primeiro porque está muito próximo da gente, né? Tu não precisa ir longe. Tu olha para o lado e tu está vendo o que está acontecendo. Né? Todos já na televisão, e não é uma crise somente no município, nem no estado, nem no país, é uma crise global. E como a gente já falou no episódio anterior, há países que enfrentaram melhor essa crise do que outros, por N fatores. Né? Mas a crise sanitária no Brasil ela veio para reafirmar algumas coisas e mostrar quantos problemas né, nós temos em diversos setores do nosso país. A questão do emprego, a questão do acesso à informação, a questão né, das relações entre periferia, centro, as relações de poder, que a gente também já falou antes. E então, a pandemia veio e escancarou isso. Ela deixou mais visível e mais latente, né? A fome, a desigualdade. Né? E tudo isso aliado à crise sanitária provocada pelo coronavírus, com os hospitais cheios e tal, mostra quantos problemas nós temos no nosso país e o quanto a gente tem que lutar ainda, né? E discutir e fazer política. Né? E quando eu falo fazer política, eu não estou falando de partido político. Eu falo de ser um cidadão crítico, um cidadão político, um cidadão que participa das ações, né? Que vai na reunião do condomínio, por exemplo, que é uma coisa tão simples, né? Quem mora em apartamento, vai na Câmara de Vereadores ver o que está acontecendo de vez em quando, sabe? Tenta se informar do que está acontecendo a nível municipal, estadual e que seja federal, através de plataformas confiáveis, né? Tem que ter muito cuidado com as questões da fake news. Guilherme, olá pessoal. Então a gente vai estar falando sobre a questão do desemprego. Como a gente sabe, o desemprego não é algo que ocorre de hoje, é algo que sempre é bem expressivo, né? Quando a gente fala num contexto nacional, no contexto Brasil, é algo que sempre é trazido, né? Todo ano a gente vê isso no jornal, na internet, sempre falando sobre a questão do desemprego, né? Isso é algo muito grande no Brasil. Mas algo que vem acontecendo é isso, né? É algo que tem sido alarmante devido à pandemia, de pessoas perdendo emprego ou tendo que trocar de área, trabalhando de forma informal, que eu vou estar explicando depois o que seria isso. E é algo que vem ficando muito expressivo, né, pessoal? Então a gente vem falando do desemprego conjuntural. E o que seria um desemprego conjuntural, né? Ocorre quando há uma crise econômica, que é o que a gente vem acontecendo, né, ultimamente, desse 1 ano e meio, né, que a gente vem vivendo a pandemia, e é uma crise que acontece, seja ela em um determinado país, dentro ou fora do país, né. E uma das consequências que vem ocorrendo, e que eu vou trazer agora no episódio, do aumento do trabalho informal, né. E o que é esse trabalho informal? O trabalho informal, ele se trata de um trabalho que ele não tem regulamentação legal, então a pessoa ela não tem acesso a uma carteira assinada, não tem acesso a direitos trabalhistas, não tem auxílios de segurança social, não tem direito a férias, não tem direito a várias coisas. E geralmente a pessoa, se ela não trabalhar, ela não recebe, ela não teria, muitas vezes, não tem uma renda fixa, né? Então, ela tem que trabalhar para poder receber. Não estou dizendo que todo trabalho informal seja assim, mas a maioria, né? E quando a gente fala na questão do trabalho informal, alguns dados
de um órgão chamado IBGE, que ele indica que a gente tem um número enorme de pessoas no trabalho informal e que isso vem aumentando cada vez mais com a pandemia, né? Ele diz que tem 31 milhões de pessoas ligadas ao trabalho informal e que o trabalho informal está ligado a um termômetro econômico. O que ele quer dizer com isso? Assim, se a economia não vai bem e o desemprego aumenta, há um número ainda maior de pessoas nesse trabalho informal. Então, quando temos crises econômicas, há um aumento desse trabalho informal. Quando eu digo o que seria, né, trabalho informal, o que a gente vê de trabalho informal no nosso cotidiano? A gente está vendo isso o tempo todo, né? Quando a gente vai no centro de Pelotas, a gente vê os camelôs ali no centro. Pessoa que dirige carro, né? Os Ubers se tratam de trabalho informal. Pessoas vendendo mercadoria no semáforo, artistas de rua. Tudo isso é trabalho informal. E uma das coisas, dos dados que são trazidos, é que o mercado informal no Brasil ele tem as piores remunerações. Claro que existem exceções, mas em grande parte são muito baixas, né? E isso gera um volume muito grande de pessoas com baixa renda que tendem a ganhar menos. E apesar da gente estar falando, eu estou citando muito a questão urbana, no rural a gente encontra inúmeras pessoas trabalhando informalmente, né? Pessoas que trabalham a partir de diárias, né? Então, se ela não trabalhar, ela não ganha esse dinheiro a partir do momento que ela não trabalha. E como uma reflexão como ficam esses 38 milhões de pessoas que eu falei agora, em meio a uma pandemia, que se ele não sair de casa, ele não recebe, né? Como esse trabalhador ele vai se manter? Se a renda familiar dele depende disso, né? E com isso tudo surge a fome. É uma das coisas que vem se expandindo e se vem aumentando, né? E que a gente pode estar presenciando cada vez mais na rua mesmo. A gente vê a quantidade de pessoas que estão morando na rua, que não tem um abrigo, não tem moradia, não tem acesso à comida. A fome também não é algo que vem de hoje, pessoal. Há inúmeras pessoas passando por isso. Inclusive, seguindo ainda um dado do IBGE, que foi o órgão que eu falei, existe 10,3 milhões de pessoas passando fome. Então, é uma quantidade enorme de pessoas no Brasil nessa situação. Eu estava lendo outro dia, pessoal, um jornal chamado É o País, sobre o aumento de pessoas que dão entrada aos centros de saúde pública com sintomas que acreditam ser alguma doença ou algo relacionado ao Covid-19, mas que, na verdade, eram sintomas relacionados à fome, né? Então, pessoas demonstrando fraqueza, pessoas com problemas de saúde em decorrência disso. O que vai ocorrer é o enfrentamento de uma pandemia a partir do momento de pessoas que estão enfrentando fome, pessoas que não estão tendo acesso à moradia, a coisas básicas, né? Como uma pessoa vai enfrentar esse vírus, até mesmo em questão física, né, do corpo, a partir do momento que ela não tem um valor nutricional que ela precisaria, né, durante o dia. E agora eu vou passar um pouquinho pro Guilherme, para ele seguir falando um pouco mais sobre isso. Não, Pedro, agora quando eu tava falando da questão da fome, assim, me veio um autor na cabeça, que tu leu ele, eu tenho certeza que tu também leu e viu sobre ele na faculdade, que é o Josué de Castro, que é um geógrafo brasileiro. Na verdade, médico também, mas um grande escritor da área da geografia, né, que escreveu um livro chamado Geografia da Fome, onde ele mapeia a fome no Brasil e analisa as dietas e variações alimentares no Brasil. E ele era médico, só fazer um apêndice rapidinho. Você acha que é interessante a história? Ele era médico numa empresa, numa indústria, e as pessoas começaram a desmaiar nessa indústria. E aí o gerente, o supervisor da indústria veio nesse, tá, mas e aí o que essa gente tem que tá todo mundo desmaiando aí dentro? Eu disse, não, eles só tem fome. O salário que tu paga para eles não tá dando para eles se alimentar corretamente, porque eles estão desmaiando de fome. Após isso ele foi demitido, obviamente, né? Mas a questão da fome brasileira, né, ela é tão antiga quanto a história do próprio país, gente, né? E há momentos que ela aumenta e há momentos que ela diminui. Momentos que ela diminui. Agora, na pandemia, nós temos um cenário propício para esse aumento, né? Eu acho que quando o Pedro fala ali também na questão do desemprego e da informalidade no país, a gente pode pensar, acho, por duas siglas, né? Dois nomes aí que acho que são
que estão ligados a isso, que a gente pode utilizar eles para tentar dimensionar o que está acontecendo. Nós temos o IDH, creio que já tenho ouvido falar sobre ele, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, não é? Que ele basicamente ele é uma medida utilizada, né, para ver o grau do desenvolvimento, né, numa determinada sociedade. Então ela tem um tripé, né, que ela analisa educação, saúde e renda. E com base nisso ela cria uma nota para o país para ver quão bem colocado ele está e quão próspero é o desenvolvimento humano nesse país, né? Então, gente, lembra da provinha Brasil, aquelas coisas chatas? Aquele ali é da área da educação, eles utilizam aquilo para aferir, né, para ver o desenvolvimento naquele exemplo. Na saúde tem questões como mortalidade infantil, várias coisas. Na renda, acho que eles associam com o consumo também, né? Mas só para dar um número, o Brasil, entre 189 países, nosso índice de desenvolvimento humano, nós estamos em 84º lugar. Tem bastante na nossa frente. Diferente do PIB, que também é um valor, que é o Produto Interno Bruto, que também é muito utilizado. Só que diferente do PIB, do IDH, que é qualitativo, que ele tenta ver lá o desenvolvimento, o PIB é quantitativo, é valor bruto. Então, o que é o PIB? O PIB geralmente se faz anualmente, né? Pode ser do estado, região, não é só federal, por exemplo, né? Mas o PIB basicamente é o quê? Tu soma todos os bens e serviços finais produzidos, tá? Durante um período, e aí tu tem o valor do que tu produziu, né? No total do ano, por exemplo. O Brasil, nesse contexto, está em 19º colocado no mundo. Já teve uma melhor colocado antes, mas estamos em 19º agora. O que eu quero dizer? Essa disparidade. Vocês estão vendo a diferença? Nós estamos no desenvolvimento humano, nós estamos em 84º. Em produção de riqueza, que é o PIB, nós estamos em 19º. O que isso nos mostra? Uma desigualdade enorme social. Por quê? Porque atualmente, agora na pandemia, teve uma pequena crescida no PIB. Durante a pandemia, o PIB cresceu. Durante a pandemia, nós tivemos um aumento de milionários no país, de ricos, né? O que isso nos demonstra? Que a pandemia veio com todas as suas mazelas sanitárias, mas ela veio como um agente que acabou fazendo com que haja um aumento na desigualdade brasileira, por falta de políticas públicas, a gente já falou antes. Então, quem é rico fica mais rico, quem é pobre fica mais pobre. Então, quando a gente vai falar em políticas públicas, a gente pode trazer aqui o auxílio emergencial, que a gente comentou antes, mas a gente para pensar, quando o Pedro fala na informalidade, né, e fala lá que as pessoas não conseguem sair de casa para trabalhar devido às medidas de contenção ao vírus, cabe aí, então, o auxílio emergencial agir para garantir que essas pessoas não passem fome e mantenham a dignidade, né, e se mantenham isoladas, se mantenham com distanciamento social, né? Vamos parar para pensar no contexto brasileiro. Quanto tempo levou para ser o auxílio emergencial? Pois demorou, né? Foi um processo meio demorado. E que, na minha opinião, já tinha que ter sido pensado antes, porque quando estourou a bomba na Europa e viram que o troço não era brincadeira, já deviam ter pensado para frente. Ok, demorou, saiu o auxílio. Queriam fazer um auxílio de 200, 300 reais. Gente, vocês não são burros, né? Ninguém aqui é idiota. Pensem comigo, o que tu compra com 300 reais de comida no rancho, gente? E se tu paga aluguel? E um botijão de gás tá 80 conto? A carne aqui em Pelotas, vamos trazer um exemplo do estado, a carne dobrou em um ano. Dobrou. E tô sendo bem razoável. Mais que dobrou até. Dependendo do local que tu vai comprar e dependendo da carne que tu vai comprar. O auxílio emergencial de 600 pila é uma ajuda, mas é pequena. Devido ao contexto que a gente está vivendo. Se tu parar para pensar também. Tu recebe o auxílio emergencial, tu parte do princípio que tu trabalha na rua, ou seja, então tu não pode trabalhar por causa das medidas, não é? E aí tu paga um aluguel, vamos botar um aluguel razoável de 400 reais. Estou sendo muito, muito, muito razoável. 400 reais de aluguel, e a luz, e a água, e acabou 600 pila. E a comida. Então a questão da fome perpassa políticas públicas. A fome, assim como o analfabetismo, assim como tantos outros problemas sociais que a gente tem,
perpassa por vontade política. Se eles quiserem acabar com a fome, eles acabam. Mas a quem lucra com a fome? Que relação temos aí com a fome? É isso que eu quero dizer para vocês, para pensar. Estamos aqui para encher o saco. Pensem comigo. Que alguém está lucrando com isso, porque se ninguém lucra, por que tem? No nosso sistema capitalista busca o lucro, obviamente alguém está se beneficiando com toda essa realidade. Não é? Outra coisa que a gente pode trazer para refletir um pouquinho é a própria campanha de vacinação. Um exemplo, que algum de vocês viu a propaganda federal sobre indicando a vacinação, explicando quais os benefícios da vacinação, por que é importante se vacinar? Agora teve, acho que saiu uma agora, um mês e pouco atrás, pequenininho que passa de vez em quando. Nunca teve investimento sério na ciência brasileira para produzir a vacina. Nunca se deu retorno à compra das vacinas, né? Mais de 30 e-mails oferecendo vacina, com e-mail oferecendo devolução do dinheiro no caso de atraso, gente. E não houve resposta. Então, a falta de gestão e de políticas públicas fazem com que a pandemia se prolongue, e com isso aumente a desigualdade social, e com isso aumente a fome, e com isso aumente o desemprego. Por quê? Porque tem que ter gestão. O Estado serve para isso. E vai ter episódio, nós vamos falar sobre o Estado também. Mas então o que está faltando aí? Não é? É seriedade. Quanto antes tu vacinar, mais rápido a população está imunizada, mais rápido volta a trabalhar. Agora, a partir disso, eu vou para as indicações, que a gente indica algo falando sobre a temática de hoje. E eu começo indicando um documentário no YouTube chamado Pandemia do Sistema, que ele fala sobre como as periferias vêm enfrentando a pandemia e quais as medidas que ela vem tomando a partir do momento que o Estado não atinge, né? O Estado não promove medidas para diminuir a questão da pandemia nas periferias, mas elas próprias começam a se organizar para tentar reduzir isso. Eu não sei se o Guilherme teria alguma indicação também, se quiser falar alguma. Eu lembrei agora de uma série brasileira que é o Sob Pressão, né? Que é uma série médica brasileira. E a terceira temporada deles foi toda feita baseada na realidade dos hospitais em grandes centros enfrentando a pandemia. Então é bem interessante a série, eu recomendo. Obrigado, até mais, um abração. Fiquem bem, fiquem em casa.